Na cobertura de luxo do City Life, onde o silêncio pesava como um manto de chumbo, Maria conseguiu realizar um pequeno milagre que os melhores pediatras de Milão falharam em alcançar por meses. Enquanto a tempestade castigava as vidraças panorâmicas, a governanta napolitana estendeu, escondida, um pedaço simples de pão caseiro para o pequeno Léo, sussurrando palavras antigas em seu dialeto, carregadas de um amor que não pedia nada em troca. O menino, reduzido a uma sombra pálida com olheiras profundas, hesitou, tremendo como vara verde. Mas, vencido pela fome e pelo carinho, pegou o pão e comeu um pedaço, engolindo sem chorar, sem ânsia, sem dor. Por um instante, a vida pareceu voltar aos seus olhos apagados, um segredo partilhado entre ele e a velha senhora que o amava mais que a própria vida. Mas essa trégua frágil foi varrida num instante pelo som de passos no piso de madeira. Era a hora do jantar, o momento que naquela casa havia se transformado num ritual de tortura psicológica. Alessandro Moretti, o crítico gastronômico mais temido da Itália, sentava-se à cabeceira como um rei decadente, encarando o prato gourmet à sua frente com uma mistura de orgulho profissional e desespero paterno. Vestia um terno impecável, mas a camisa sobrava no pescoço. O estresse de ver o próprio filho definhar de fome estava consumindo-o também, transformando sua paixão pela comida num pesadelo diário. Ele não conseguia entender como seu paladar, capaz de distinguir as notas de um vinho envelhecido, não conseguia perceber o gosto amargo da mentira servida à sua mesa. Ao lado dele, sentava-se Isabela, sua noiva, uma mulher de uma beleza gélida e perfeita, que parecia ter saído de uma revista de moda e não de uma cozinha. Com movimentos elegantes e calculados, Isabela preparava o prato de Léo, um macarrão ao molho de tomate aparentemente delicioso, fumegante e perfumado. "Aqui está, querido", disse com uma voz doce que nunca alcançava os olhos, frios como o gelo. "Coloquei aquele suplemento em pó que ajuda sua barriguinha, como o médico mandou. Vai ver que hoje será melhor." Maria, parada na sombra da cozinha, observou as mãos de Isabela moverem-se com uma destreza suspeita, enquanto despejava um pó branco impalpável de um pote sem rótulo diretamente na massa, misturando com um cuidado maníaco até sumir no molho vermelho. O coração aperta ao ver uma criança com medo de comer. Se você também sente que há algo terrível por trás desse gesto de amor, inscreva-se agora no canal. Nosso sonho é chegar a 1000 inscritos e com sua ajuda podemos conseguir. Escreva nos comentários Força Léo para dar coragem a ele e deixe seu like se quiser descobrir a verdade. Obrigado de coração. Léo olhou para o prato como se contivesse veneno. Seu corpo recuou instintivamente contra o encosto da cadeira. "Não quero", sussurrou, a voz rouca pela falta de uso. "Tem gosto ruim. Gosto de lixo." Alessandro bufou. O barulho do talher caindo no prato ressoou como um tiro. "Chega, Léo, é macarrão com tomate. Eu selecionei os tomates San Marzano pessoalmente. É impossível ter gosto ruim. Isso é coisa da sua cabeça." A frustração do homem era palpável. Para ele, a rejeição à comida era uma rejeição ao seu amor, à sua identidade. Não via a criança sofrendo. Via apenas um capricho irracional que desafiava sua lógica de especialista. Isabela pousou uma mão perfeitamente manicurada no braço de Alessandro, acalmando-o como se acalma um animal ferido, mas seus olhos permaneciam fixos em Léo com uma estranha intensidade predadora. "Não fique bravo, amor. Você sabe que é o trauma da perda da mãe. O cérebro dele associa comida à dor. Precisamos ser pacientes", disse ela, interpretando o papel da madrasta santa e compreensiva. Depois se virou para o menino, com um sorriso que fez o sangue de Maria gelar. "Vamos, Léo. Só uma garfada para fazer o papai feliz. Coloquei o amaciante especial. Você não vai sentir nada." Aquela palavra, amaciante, soou estranha aos ouvidos de Maria. Por que se usaria um amaciante de carne num macarrão com tomate? Obrigado pela pressão psicológica e pelo olhar decepcionado do pai, Léo pegou o garfo com a mão trêmula. Levou a comida à boca. Assim que a massa tocou sua língua, seu rosto se contorceu numa careta de nojo puro e visceral.
como se tivesse mordido carne podre. Cuspiu tudo no guardanapo, começando a chorar e a enxaguar a boca com água, tossindo violentamente. Ruim! Ruim! Queima! Gritou o menino. Alessandro levantou-se num salto, derrubando a cadeira. Vá para o seu quarto, agora. Se não comer o que está na mesa, não vai comer nada. Enquanto Léo corria soluçando, Isabela balançou a cabeça tristemente, limpando o desastre com eficiência clínica. Pobrezinho, suspirou. A mente dele está muito doente, Alessandro. Talvez devêssemos considerar aquela clínica interna de que falamos. Maria aproximou-se para retirar o prato contaminado. Enquanto o levava para a pia, aproveitou um momento de distração do casal para aproximar o prato do nariz. Não havia cheiro estranho, nada. O tomate cheirava a tomate. E, no entanto, o instinto que ela afiara em 40 anos de cozinha lhe dizia que naquele prato havia a morte, ou algo pior. Havia um segredo invisível destruindo aquela família, e aquele pó branco era a chave. A cozinha de design, outrora reino de aromas mediterrâneos e risadas, transformara-se num laboratório asséptico, onde se consumava um crime silencioso. Nos dias seguintes, aquele jantar desastroso, Maria observou com o coração pesado o pequeno Léo desaparecer. O menino não estava apenas magro, estava transparente. Suas bochechas estavam encovadas e os olhos, antes vivos, eram agora 2 poços de terror que fitavam cada prato, como se escondesse uma armadilha mortal. Alessandro, consumido pela ansiedade e manipulado pelas palavras doces de Isabela, parara de olhar para o filho como uma pessoa e passara a vê-lo como um problema clínico a ser resolvido. Um enigma. Se é que desafiava sua autoridade de expert do gosto. Isabela orquestrava esse declínio com uma precisão assustadora. Convencer Alessandro de que o problema de Léo era uma forma grave de disfagia psicológica, uma rejeição mental à deglutição. Com a desculpa de tornar a comida mais digerível, introduzira na dieta do menino uma série de aditivos enzimáticos em pó, contidos em potes de vidro minimalistas sem rótulo, que ela chamava de seus segredos de nutricionista. Maria notou que Isabela não permitia que ninguém tocasse naqueles potes. Era ela, e somente ela, quem temperava os pratos de Léo no último segundo, com um gesto rápido de pulso que parecia uma bênção, mas que, na verdade, era uma condenação. Numa terça-feira no almoço, a tensão explodiu. Alessandro estava fora numa degustação e Maria preparara escondida um simples caldo de frango, usando a receita de sua avó, esperando que o sabor familiar desbloqueasse o apetite do menino. Quando levou a tigela fumegante para Léo, o Inixi pequeno pareceu interessado. Cheirou o vapor e pela primeira vez em semanas pegou a colher sem chorar. Mas antes que pudesse levar à boca, Isabela entrou na sala como uma rajada de vento gelado. Maria, o que você está fazendo? Sibilou, arrancando a colher da mão da criança, com uma violência que logo disfarçou com um sorriso preocupado. Esse caldo está cheio de gordura saturada, Maria. Quer matá-lo? Repreendeu Isabela, enquanto tirava do bolso seu infame potinho. Precisamos colocar o aditivo digestivo, você sabe. Senão o estômago dele vai travar de novo. Com descaso derramou uma chuva de pó branco no caldo límpido. O pó dissolveu-se instantaneamente, sumindo sem deixar rastro visível. Pronto, agora está bom. Coma, Léo. Maria viu o terror voltar aos olhos do menino. Léo olhou para o caldo, depois olhou para Maria com uma súplica muda. Provou uma colherada. Imediatamente cuspiu tudo no prato, começando a raspar a língua com os dedos. Amargo! Está podre! Maria, por quê? Gritou o menino, sentindo-se traído pela única pessoa em quem confiava. Maria perdeu a cabeça. A injustiça de ver seu amor transformado em veneno fê-la perder o controle. Não é o caldo, bruxa. É esse pó que você coloca dentro, gritou Maria, apontando para o pote. Isabela arregalou os olhos, fingindo um choque teatral. Nesse momento, a porta da entrada se abriu e Alessandro entrou, atraído pelos gritos. Encontrou Isabela em lágrimas, abraçando um Léo trêmulo e Maria vermelha de raiva. Alessandro, graças a Deus você chegou, soluçou Isabela. A Maria tentou forçá-lo a comer comida gordurosa e agora me acusa de envenená-lo porque adicionei as vitaminas prescritas.
Alessandro olhou a cena e sua lógica, envenenada pela manipulação, tirou a conclusão errada. Viu uma mulher jovem e competente tentando curar seu filho e uma velha empregada supersticiosa gritando. "Basta, Maria", trovejou Alessandro, a voz fria e cortante. "Você está conosco há anos, mas esse comportamento é inaceitável. Seu ciúme da Isabela está prejudicando o Léo. Aquilo são proteínas e enzimas sem sabor. Se continuar colocando na cabeça do meu filho essas bobagens de que a comida é ruim, serei obrigado a demiti-la." A humilhação foi total. Maria foi banida da cozinha durante as refeições de Léo. Foi-lhe ordenado que se limitasse à limpeza dos banheiros e quartos, longe da comida, longe do menino. Isabela vencera em toda a linha, isolara a vítima e desacreditara a única testemunha. Nos dias seguintes, Léo piorou drasticamente. Recusava-se a abrir a boca, tendo que ser alimentado quase à força com vitaminas que Isabela preparava pessoalmente a portas fechadas. Alessandro, desesperado, começou a falar em internação hospitalar e sonda nasogástrica, não percebendo que era exatamente o que Isabela queria, medicalizar a criança para ter o controle total. Mas Maria era uma mulher do sul, e sua dignidade não se dobrava facilmente. Sabia que tinha razão. Seu nariz nunca errava. Se aquele pó era sem sabor, como diziam, por que Léo reagia como se tivesse comido veneno? Precisava provar literalmente a verdade. Sabia que Isabela escondia o pote especial não na despensa comum, mas num pequeno armário pessoal entre as especiarias exóticas, aquele do qual só ela tinha a chave, ou pelo menos assim acreditava. Maria observara onde Isabela escondia a chave reserva, dentro de um vaso de porcelana na sala. Naquela noite, esperou que a casa mergulhasse no silêncio. Ouviu a respiração regular de Alessandro e a leve de Isabela vindas da suíte principal. Descalça, moveu-se como uma sombra pelo corredor, com o coração batendo disparado. Recuperou a chave do vaso e dirigiu-se à cozinha. A luz dos postes de Milão filtrava pelas janelas, iluminando a bancada de aço inox como uma mesa de cirurgia. Abriu o armário proibido. Ali estava ele, o pote de vidro, anônimo, cheio daquele pó branco inocente que estava matando a alma de Léo. Maria pegou-o com mãos trêmulas, abriu e cheirou. Nada, nenhum cheiro. Parecia farinha ou amido de milho. Pegou uma pitada entre os dedos. A consistência era fina, como giz. Se fosse uma pessoa normal, teria parado ali. Mas Maria sabia que o diabo mora nos detalhes. Com uma coragem que lhe custou um esforço imenso, colocou aquela pitada de pó na ponta da língua. Nos primeiros 5 segundos, nada aconteceu. Sentiu apenas a textura poeirenta. Maria pensou por um instante ter se enganado, que talvez estivesse mesmo ficando louca, como dizia Alessandro. Mas então começou. Não foi um gosto imediato, foi uma reação química. Uma sensação de calor espalhou-se pelo fundo da língua, transformando-se rapidamente num sabor metálico, depois biliar, e finalmente explodiu. Um gosto horrendo, indescritível, de carne em putrefação e fel amargo que invadiu sua boca, grudando nas gengivas, impossível de engolir ou cuspir. Maria correu para a pia, sufocando uma ânsia de vômito para não fazer barulho, enxaguando a boca freneticamente com água, fria. Mas o sabor persistia, tenaz, nojento. Entendeu tudo num lampejo de horror puro. Não era um simples gosto ruim. Era um extrato enzimático concentrado, provavelmente derivado de alguma planta exótica ou cacto, projetado para reagir com a saliva após alguns segundos, transformando qualquer alimento presente na boca num bocado intragável e repugnante. Durava horas. Isabela não estava apenas deixando a comida ruim, estava criando uma tortura pavloviana. Cada vez que Léo tentava comer, era punido com aquele sabor de morte, até que seu cérebro associou o próprio ato de se nutrir à dor física. E a coisa mais diabólica era que, sendo uma reação química retardada e subjetiva, se Alessandro provasse o prato antes de adicionar o pó, ou apenas cheirasse, não sentiria nada. Maria olhou para o pote com horror. Tinha a prova, mas sabia que levar o pote a Alessandro não bastaria. Ele provaria o pó a seco, não sentiria nada nos primeiros segundos
e o jogaria fora antes que o efeito começasse. Precisava encontrar um jeito de fazê-lo sentir o horror completo, da mesma forma que o filho sentia. O dia do acerto de contas chegou com o perfume inebriante do açafrão. Maria preparara um risoto à milanesa perfeito, o prato favorito de Alessandro, uma obra-prima dourada que brilhava sob as luzes de design da sala de jantar. Cozinhara com uma raiva fria, separando mentalmente cada grão de arroz como se fosse munição para a guerra que estava prestes a estourar. Quando levou os pratos à mesa, a atmosfera era elétrica. Alessandro checava o relógio, impaciente para voltar ao jornal, enquanto Léo fitava o vazio, as mãos presas sob as coxas para não tremer. Isabela, impecável em seu conjunto de linho branco, sorriu e tirou o habitual potinho da bolsa. "Só uma pitadinha para a digestão, amor", cantarolou, polvilhando o pó branco sobre o arroz amarelo de Léo com a graça de uma fada maligna. Léo olhou para o prato contaminado e começou a chorar silenciosamente, lágrimas grossas caindo no guardanapo. "Não consigo, papai. Cheira a morto", soluçou o menino. Aquela frase fez Alessandro pular como uma mola. O crítico gastronômico sentiu-se insultado no fundo da alma. "Basta!", gritou, batendo o punho na mesa e fazendo os cristais tilintarem. "Este é um Carnaroli envelhecido 7 anos. É uma obra de arte, não cheira a morto. Você é um ingrato mimado que só quer chamar atenção. Coma, ou juro que te mando para um colégio interno amanhã mesmo." Isabela assumiu sua expressão de mártir. Sofredora. "Alessandro, acalme-se, você o assusta", disse, acariciando a cabeça de Léo enquanto aproximava o garfo da boca dele com força. "Vamos, pequeno, faça isso pela mamãe Isabela. É gostoso." Foi nesse momento que Maria saiu da sombra da cozinha. Não usava o avental. Tinha nos olhos o fogo do Vesúvio e na mão um prato coberto por uma cloche de prata. "Parem!", trovejou com uma voz que fez vibrar as paredes de vidro da cobertura. "Não obriguem essa criança a comer veneno." Alessandro virou-se vermelho. "Maria, você está demitida, saia imediatamente." Mas Maria avançou ignorando a ordem e pousou o prato coberto na mesa, bem na frente de Alessandro. "O senhor me demite depois, doutor", disse Maria, com uma calma aterrorizante. "Mas antes, o senhor tem que fazer o seu trabalho. O senhor é o maior crítico da Itália, certo? Sabe reconhecer qualquer sabor, certo?" Maria apontou para o prato de Léo. "Então prove aquele, não da panela. Prove exatamente o que está no prato do seu filho." Isabela pulou da cadeira, derrubando-a. O pânico desfigurou seu rosto perfeito. "Não, é anti-higiênico. O Léo tem mau hálito, tem bactérias. Alessandro, não a escute, é uma louca ciumenta." A reação desproporcional de Isabela, o terror puro em seus olhos, acendeu finalmente uma luz no cérebro anuviado de Alessandro. Por que tanto pânico por uma garfada de arroz? Olhou para Maria, que o desafiava com o olhar, e depois para Isabela, que tremia. O instinto de pai, soterrado sob camadas de arrogância, despertou. "Sente-se, Isabela", ordenou Alessandro com voz baixa e perigosa. Pegou o garfo de Léo. O menino o olhou aterrorizado. "Papai, não, vai te machucar", sussurrou Léo. Aquela frase, aquela preocupação altruísta de uma criança torturada, partiu o coração de Alessandro. Ele espetou uma porção generosa de risoto da borda do prato, exatamente onde Isabela polvilhara o pó, e levou à boca. Mastigou. Nos primeiros 5 segundos, houve silêncio. Alessandro olhou para Maria, confuso. "Está ótimo, não sinto nada de..." E então aconteceu. O rosto de Alessandro mudou de cor, passando do rosa ao cinza em um instante. Seus olhos se arregalaram de horror. Deixou o garfo cair, levou as mãos à garganta, sufocando um vômito. Aquele sabor vil, metálico, de carne podre e bile química, explodiu em sua boca com a violência de um soco. Não era apenas ruim, era repugnante, um gosto projetado para induzir o vômito. Alessandro correu para o lavabo ali perto e cuspiu violentamente, enxaguando a boca, mas o amargo persistia, tenaz como uma maldição. Minha nossa, que momento! Imaginem descobrir que seu filho estava sendo torturado dessa maneira bem debaixo do seu nariz. Se vocês ficaram tão chocados quanto o Alessandro, deixem um like agora para apoiar a verdade.
Inscrevam-se no canal para ver como essa história incrível termina. A justiça está chegando e será servida fria. Quando Alessandro voltou para a sala de jantar, não era mais o homem elegante de antes. Tinha a camisa molhada de água, o rosto transtornado e os olhos queimando de uma fúria homicida. Isabela havia recuado até a vidraça como um animal encurralado. Maria havia levantado a tampa de prata do prato que trouxera. Era uma porção do mesmo risoto, mas limpa. "Isso é o que eu cozinhei, senhor", disse Maria baixo. "O que o senhor provou é o que a senhora prepara para o Léo todo dia." Alessandro avançou para Isabela lentamente, como um predador. "O que tem naquele pote?" perguntou, a voz reduzida a um sussurro rouco. Isabela tentou negar, gaguejar desculpas. É só um suplemento. Talvez tenha estragado. Eu não sabia." Mas Alessandro agarrou o pote da mesa e o arremessou contra a parede. O vidro estilhaçou-se, espalhando o pó branco por tudo. "Você transformou a comida em tortura", rosnou Alessandro, lágrimas de raiva riscando seu rosto. "Eu vivo pelo paladar, e você usou minha paixão para destruir meu filho. Você fez uma criança de 8 anos acreditar que o mundo tinha gosto de morte." Isabela, sem saída, perdeu a máscara. "Eu só queria que ele precisasse de mim", gritou com a voz estridente da loucura. "Você só pensava no seu trabalho, ele só pensava na mãe morta. Eu era a única que podia curá-lo. Se ele não comesse, eu me tornava importante. Fiz o que tinha que fazer para manter essa família unida." A confissão ecoou na sala luxuosa como uma sentença. Não havia amor. Havia apenas um narcisismo doente e cruel. Alessandro olhou para ela com um desprezo tão profundo que Isabela parou de gritar e se encolheu. "Você não é uma mulher, você é um monstro", disse ele, tremendo. "Vá embora. Saia desta casa agora. Se eu te vir aqui em 5 minutos, juro que farei você provar cada grama desse pó até sufocar." Isabela percebeu que o jogo tinha acabado. Agarrou a bolsa e correu, os saltos batendo frenéticos no piso, deixando para trás o cheiro de seu perfume caro e o odor de sua maldade. Sozinhos, o silêncio desceu sobre a sala. Alessandro virou-se para Léo. O menino ainda estava sentado, imóvel, com os olhos arregalados. Alessandro ajoelhou-se diante dele, ignorando a dor nos joelhos, ignorando sua dignidade. Pegou as mãos pequenas e frias do filho nas suas. "Me perdoa, Léo", soluçou o pai, desmoronando finalmente sob o peso do remorso. "Perdoa por não ter provado antes. Perdoa por ter sido cego." Léo olhou para o pai, depois para Maria, que sorria entre lágrimas. O menino estendeu uma mão hesitante e tocou a bochecha molhada de Alessandro. "Papai", sussurrou, "agora a gente pode comer o macarrão da Maria? Aquele gostoso?" E naquela pergunta simples estava o início de uma cura que nenhum médico jamais poderia prescrever. Naquela mesma noite, a cobertura do City Life passou por uma purificação violenta e necessária. Alessandro não esperou o dia seguinte. Com uma fúria catártica, esvaziou a despensa de todos os potes de suplementos, os pós milagrosos de Isabela e até as comidas gourmet pré-cozidas que enchiam a geladeira. Tudo foi para o saco de lixo. A cozinha, que antes parecia uma sala de cirurgia estéril, foi invadida pelo perfume simples e antigo de alho refogado no azeite. Maria, com as mangas arregaçadas, ensinou Alessandro a preparar um macarrão com tomate e manjericão, aquele verdadeiro, aquele imperfeito. Quando Léo se sentou à mesa, hesitante, Alessandro comeu a primeira garfada com gosto exagerado, sujando a camisa de molho só para fazer o filho rir. E Léo riu, e depois comeu. E aquele prato de massa foi a refeição mais deliciosa da vida deles. Nos meses seguintes, a carreira do temido crítico gastronômico sofreu uma reviravolta inesperada. Alessandro suspendeu sua coluna no jornal e parou de frequentar restaurantes estrelados. Havia entendido que a busca pela perfeição técnica o afastara da essência da comida, o nutrimento e o amor. A cozinha de casa virou um parque de diversões. Alessandro e Léo passavam as tardes enfarinhados até os cabelos, amassando pizza e nhoque sob a supervisão severa mas afetuosa de Maria. Léo recuperou o peso, suas bochechas voltaram a ficar rosadas e o medo da comida desapareceu, substituído pela curiosidade de provar tudo o que suas mãos criavam juntos.
A justiça seguiu seu curso de modo silencioso, mas definitivo. Isabela tentou difamar Alessandro nas redes sociais, mas as análises de laboratório no pote de pó revelaram a presença de um extrato concentrado de denatônio, a substância mais amarga conhecida pelo homem, usada geralmente em detergentes industriais. A notícia destruiu sua reputação de nutricionista. Expulsa do conselho e ostracizada pela sociedade milanesa, foi forçada a deixar a cidade, levando consigo sua toxicidade e deixando a família Moretti finalmente livre para respirar. Um ano depois, numa pequena mas lotada livraria no bairro de Brera, acontecia um lançamento especial. Não havia chefes famosos ou críticos snobs. Havia famílias, crianças e cheiro de biscoitos recém-saídos do forno. Alessandro Moretti sentava atrás de uma mesa, autografando cópias de seu novo livro. A capa não trazia pratos complexos, mas uma foto desfocada e linda dele e de Léo rindo diante de uma travessa de lasanha queimada. O título dizia: Cozinhar com amor, as receitas do meu filho. Léo, agora um menino saudável e vivaz de 9 anos, corria entre as prateleiras oferecendo docinhos aos presentes, orgulhoso como um pavão. Alessandro pegou o microfone, visivelmente emocionado. Por anos busquei o sabor perfeito, disse à multidão, com a voz tremendo levemente. Julguei chefes, critiquei pratos, busquei a excelência, mas quase morri de fome espiritual e quase perdi a coisa mais preciosa que eu tinha. Olhou para Léo, depois procurou com o olhar uma figura no fundo da sala. Maria estava lá, vestida com sua roupa de domingo, tentando se esconder atrás de uma coluna para não chorar. Este livro é dedicado a Maria, continuou Alessandro, apontando para ela enquanto explodiam aplausos estrondosos. A mulher que me ensinou que o sal da vida não está na técnica, mas na verdade. Ela salvou meu filho não com remédios, mas com o instinto de quem sabe que o amor nunca deve ter um gosto amargo. Maria cobriu o rosto com as mãos, comovida, enquanto Léo corria para abraçá-la, chamando-a de vovó. A noite terminou em casa, no refúgio seguro deles. Alessandro, Léo e Maria sentados no sofá, cansados mas felizes, comendo as sobras dos doces. Papai, pediu Léo, com a boca suja de chocolate. Amanhã a gente pode fazer torta de maçã. Alessandro sorriu, limpando o rosto do filho com um guardanapo. Amanhã fazemos o que você quiser, Léo. A cozinha é sua. Tinham aprendido a lição mais dura. A comida pode ser veneno nas mãos erradas, mas é o remédio mais poderoso quando temperada com confiança. E naquela casa, finalmente, cada bocado tinha o sabor doce da liberdade. Que história incrível! Da tortura psicológica ao renascimento através do amor pela cozinha. Maria nos ensinou que devemos sempre confiar no nosso instinto quando algo cheira a queimado.